Eu estava pensando em que mensagem trazer, e aí eu estava ouvindo uma ministração, e no meio dessa ministração, eh, falaram rapidamente sobre essa personagem que a gente vai ler aqui agora, e a vida dela, assim, chamou muito minha atenção por conta do posicionamento dela. E a gente vai ler aqui o texto agora, 2 Reis 5, 2 Reis 5, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vã, eu enviarei uma carta, vá, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei. Ah, me perdi aqui rapidinho. Partiu consigo. Então, logo essa carta chegará a você, e saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso eu sou Deus, com poder de tirar a vida ou te dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o rei de Israel, que havia rasgado suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e então será que há profeta em Israel? Então Naamã foi, foi com seus cavalos e seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasceno, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Até aqui. É, essa eu acho uma palavra muito abençoada, essa palavra de Naamã. A gente poderia aqui falar sobre o orgulho de Naamã, de não querer ir ali pro descer as águas e dar os 7 mergulhos. Aqui a gente poderia falar do profeta Eliseu, mas, gente, o Senhor ministrou muito no meu coração sobre essa menina sem nome. Essa menina aqui que foi levada como escrava para a casa de Naamã, para ser escrava da sua mulher. Essa menina que ela não tem nome, não é citado o nome dela, ninguém sabe de que família ela veio, mas uma menina que teria tudo para dar lugar a um sentimento de ódio. Por quê? Porque ela está sem família, ela está sem amigos e ela está trabalhando, sendo escrava, sem receber nada. Mas essa menina aqui, ela sabe o Deus que ela serve. Essa menina aqui, ela veio de Israel. E essa menina aqui, ela tinha uma palavra, ela tinha uma resposta. E ela não absteu, mesmo em meio à dor.
E o Senhor estava ministrando no meu coração, meus irmãos, como a dor ela paralisa as pessoas dentro do chamado e daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Como a dor faz com que muitas pessoas retrocedam daquilo que foram chamados. E eu estava pensando: "Jesus, quantas pessoas passam por nós e muitas vezes nós nos calamos porque a gente quer, viver um luto eterno, a gente quer ficar às vezes num quarto fechado, sendo que nós temos a resposta que é Jesus. Nós temos a resposta". E essa menina aqui, ela fala: "Quem dera se o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra". A Bíblia não fala, mas vamos aqui imaginar que se essa menina ela fez esse comentário, provavelmente eles perguntaram: "Mas o que é esse profeta, o que ele fez?". E não é certeza, né, mas eu gosto de mergulhar, assim, na palavra e eu gosto de cogitar. Provavelmente ela falou: Eliseu é um homem de Deus, Eliseu ele recebeu dupla como que chama da capa? Quando Elias passou para Eliseu, dupla unção. Esse homem aqui, ele andou com um homem de Deus que orou ao Senhor e o Senhor mandou fogo e começou a testemunhar, meus irmãos. O testemunho, nosso testemunho pessoal, o que nós vivemos com o Senhor, precisa ser transbordado e nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. E aqui eu coloquei que essa menina, ela era uma israelita, mas ela também era uma serva de Deus, mas ela também ela era generosa, mas ela também tinha sensibilidade, tinha compaixão pelo próximo. Essa menina que ela não permitiu que as dores da vida abafassem o chamado dela. Ela sim era uma pequena missionária que foi a uma casa levada como escrava, mas ela sabia que ela carregava uma missão. A gente não sabe o que aconteceu depois de tudo isso que depois que Naamã foi curado, a Bíblia não relata, mas eu creio que essa menina, ela foi muito abençoada. Afinal de contas, os leprosos daquela época, eles eram totalmente, retirados da convivência da comunidade. Provavelmente, Naamã ele já estava chegando num ponto onde ele não poderia mais ficar em casa, porque até as vestes eram impuras, se você tocasse era considerado impuro. Tudo que a cama, tudo que o Naamã tocasse era considerado como impuro, então ele estava fora da sociedade e ele iria morrer. Ele iria morrer, porque naquela época a lepra ela começava a tirar os pedaços do corpo até chegar à morte. Então Naamã, meus irmãos, só entra para a história porque uma menina foi generosa. A história de Naamã só entra aqui em 2 Reis 5, porque uma menina, ela ousou a falar sobre a grandiosidade de um Deus poderoso. Essa menina aqui, ela só entra para a história, assim como Davi entrou quando matou Golias, porque ela disse: "O Senhor já me levou", Davi disse: "O Senhor já me livrou de leões, o Senhor já me livrou de ursos". Quem é esse circunciso? Porque reconhece o Deus que anda, o Deus que serve. E me impressiona a coragem. Essa menina foi uma menina de coragem, ousada, que não teve medo, porque essa menina, se ela se comprometesse com algo errado, isso poderia ter dado muito ruim para ela, se ela fizesse uma indicação de algo que não desse certo. Mas ela sabia de onde ela vinha. Ela sabia para onde ela estava indicando. E, meus irmãos, eu quero dizer que nós carregamos a presença do Deus vivo. Jesus está em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós não podemos nos calar. Essa é a palavra que queimou no meu coração para falar nessa noite, que nós não podemos nos calar, porque nós temos a resposta. Eu não sei se tem alguém aqui querendo desistir, querendo retroceder, triste, pensando: "Meu Deus, será que eu continuo? Será que eu permaneço? Esse lugar que o Senhor me plantou é um lugar de dor. Esse lugar, Senhor, que o Senhor me plantou é um lugar, meu Deus, onde eu estou sofrendo porque eu estou sem mãe, eu estou sem pai, eu estou sem amigos, eu sou uma escrava".
Mas nós que somos guiados pelo Espírito Santo, precisamos entender que onde o Senhor nos plantou é porque existe algo a ser transbordado. Não desista. Não desista, nós somos resposta dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Nós somos resposta dentro do ministério que o Senhor tem nos plantado. Permaneça até que se cumpra o propósito. E você sabe quando você vai saber que o propósito foi concluído? Quando o Senhor sinalizar no teu coração. Até então é para a gente permanecer e sermos luz. Luz, e aí o Senhor ministrou esse versículo no meu coração. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E em outras versões diz que no Senhor o trabalho de vocês serão recompensados. E eu posso garantir, Deus ele é um bom pagador. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus ele é um bom pagador. Deus ele nos recompensa. A nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Não é em vão. Muitas vezes nós temos a resposta e nós queremos nos calar. Eu anotei aqui, ó, essa menina ela não podia curar. Ela não tinha o poder de curar. Ela não podia fazer muita coisa, mas ela sabia de alguém que podia fazer. Ela sabia de alguém que podia fazer. Nós temos a resposta de alguém que cura, que salva, que restaura, que liberta. Nós temos a resposta dentro de nós. Jesus é a resposta. E nós podemos apontar para o alvo, as pessoas que vêm até nós com dores, com doenças, com problemas. Nós temos a resposta. Nós podemos nos levantar como atalaias do Senhor, como intercessores e orar e clamar e ajudar e liberar essa palavra de vida. Essa palavra, esse manual poderoso, que é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, essa palavra que funciona, nós temos a resposta, nós somos a resposta, porque nós temos Jesus conosco. E eu queria encorajar mesmo, permaneça, continue. Essa menina aqui, ela não recebeu nenhuma honraria. A Bíblia não fala de honraria, a Bíblia não fala de recompensa, a Bíblia não fala de mérito, a Bíblia não fala o nome. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor sabe o nome dela. O Senhor sabe de que família ela veio. E o nome dela está escrito no livro da vida. É essa a maior importância que nós podemos continuar servindo, sendo bênção e sendo canal. É saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ainda que não haja reconhecimento, ainda que não haja. Muitas vezes, tem pessoas que querem ter o reconhecimento de pessoas. Às vezes, tem pessoas que querem ser conhecidas, mas eu quero dizer que, ainda que você não seja conhecida na terra e nem tenha reconhecimento de homens, o Senhor te recompensa, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Uma menina sem nome, mas uma menina que entrou para a história. Uma menina sem nome, mas uma menina ousada. Uma menina sem nome, mas uma menina que deu norte para a vida de um homem que precisava de cura, de restauração. E por conta dessa informação preciosa, essa menina ela não salva só uma pessoa, ela salva uma família. Essa menina aqui, ela salva um exército. Por quê eu falo que um exército? Porque aqui no início do livro fala que Naamã, ele era um combatente do exército de excelência, que ele era um grande homem, que ele tinha referência, que ele era uma pessoa de conceito. E quando eu estava meditando nessa palavra, meus irmãos, o Senhor ministrou muito no meu coração. Eu até conversei com Suzy de manhã e falei: "Suzy, quando eu estava aqui estudando, meditando sobre essa menina, veio muito forte no meu coração que pessoas elas são acessos. E que muitas vezes a gente busca de grandes homens de Deus e está tudo bem. Às vezes a gente quer que um profeta, nossa, profeta tal vai estar ali, eu quero estar junto. Mas eu quero dizer para a gente
não desconsiderar as pessoas que o Senhor tem colocado do nosso lado. Por mais que ninguém conheça, mas você conhece, Deus te conectou a algumas pessoas, mesmo que essa pessoa você fala: "Amanda, mas essa pessoa ela tá começando agora, essa pessoa", mas deixa eu te falar, pessoas elas são acessos, e Deus ama usar os improváveis. A Bíblia, ela é muito clara sobre os improváveis de Deus. Deus ama os improváveis dele. Pessoas, elas são acesso. Vamos olhar para as pessoas e ver Jesus na vida delas. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, mas se os nossos olhos forem mal, a Bíblia diz que todo o nosso corpo será como trevas. Então, é sobre um olhar, uma ótica de Cristo, sobre palavras que vêm do céu, sobre eu não tenho como a palavra lá no Novo Testamento, eu não lembro agora a passagem, mas tinha aquele homem ali, doente, aleijado, pedindo para os discípulos dinheiro, pedindo algo, ele disse: "Olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu dou a vocês. Levante e ande". Às vezes você não vai ter dinheiro para dar, recurso, mas nós temos o Espírito Santo, que é poderoso para curar, para restaurar, é poderoso para fazer. E eu queria deixar isso bem enfatizado, gente, pessoas elas são acesso. José, por ele ter o coração que ele tinha, José ele poderia ser um revoltado, mediante tudo que aconteceu com a vida dele. E ele poderia tratar as pessoas ali, por exemplo, na prisão mal, mas porque José era um homem segundo o coração de Deus, ele tratava todos da mesma forma. José tratava os companheiros de cela como ele tratou Potifar. Ele não fazia distinção, ele tratava as pessoas iguais. E esse acesso que ele teve ali na prisão foi uma pessoa que citou o nome dele para que ele chegasse até o palácio do rei. Pessoas são acessos. Nós tenhamos esse coração de Cristo mesmo, sabe? Esse coração voltado para o Senhor, esse coração generoso, esse coração solidário. Dessa menina, cheia de dor, mas ela olhou com compaixão, porque a todas as versões que eu vi, a forma que as versões da Bíblia fala: "Ah, se o meu Senhor soubesse, ah, se ele pudesse ir até lá". E é uma forma que expressa para nós uma compaixão. Ele seria curado, ele seria restaurado, ele teria vida novamente, sabe. Que nós sejamos esse acesso, que nós sejamos essa pessoa, esse tipo de pessoa disponível para dar acesso a outras pessoas. A palavra de Deus diz que para que a gente considere as pessoas superior a nós. E quando o Senhor fala isso, não é que o Senhor quer que a gente, nos coloque abaixo das pessoas, é que se a gente colocar as pessoas superior a nós, Ele mesmo trata de nos honrar e nos colocar, assim, em lugares altos, nele. Estou falando nele, no reino espiritual. Amém, meus irmãos. É uma palavra muito breve, mas é uma palavra que nesses dias tem, assim, queimado tanto meu coração. Eu tenho pensado muito, meditado muito nessa menina, na atitude dessa menina, e eu sei que essa menina ela recebeu recompensa de Deus naquela casa. A Bíblia não vai falar, mas nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Então, assim, meus irmãos, é para concluir, eh, que nós sejamos como essa menina, que a gente leve esperança para outras pessoas, que nós levamos, a esperança e que nós venhamos ser muito convictos daquilo que o Senhor faz e é, que a gente ande nessa convicção. Muitas vezes as pessoas vão vir até nós com problemas que aparentemente vão ser impossíveis. E muitas vezes circunstâncias vão se levantar na nossa vida e a gente vai olhar para um lado e para o outro e falar: "Meu Deus, será que isso aqui tem solução?". Mas eu queria encorajar a gente não esquecer o que Deus tem feito, o que Deus já fez, e que Ele é o Deus que Ele continua operando e Ele continua fazendo na nossa vida. E que a gente carrega essa convicção, e que as pessoas ao olhar para nós, ela vem até nós porque ela enxerga Jesus em nós. Que ela enxerga Jesus em nós, que nós não sejamos murmuradores, que a nossa boca ela seja rios de águas vivas, sabe. Que da nossa boca flua a palavra de Deus, que da nossa boca flua testemunhos
pessoais que encorajem outras pessoas, que sejamos encorajadores nesse tempo, porque o mundo está precisando muito, gente. O mundo está precisando de pessoas corajosas, de pessoas que impulsionam, que encorajam as outras. Encorajadora, se eu pudesse dar o nome para essa menina, ela foi uma encorajadora, uma impulsionadora, e que nós tenhamos ela como exemplo nessa noite. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, que essa palavra tenha ministrado, aos nossos corações como e nos de vocês como tem sido no meu, sabe. O Senhor tem ministrado muito sobre simplicidade, sobre generosidade nesses últimos dias, e eu estou muito pensativa a respeito dessas coisas. Então que o Senhor abençoe com essa palavra cada um de vocês, em nome de Jesus.